Se você é líder e acredita que inovação precisa caminhar junto da humanização e visão estratégica, este episódio é para você. Hoje recebemos o Dr. Omar Tarra, médico radiologista, diretor de inovação e desenvolvimento da Unimed Paraná e uma das principais lideranças do cooperativismo médico no Brasil. Com mais de 2 décadas de atuação no sistema Unimed, ele já presidiu a Unimed Londrina, coordenou o Conselho de Administração da Unimed Brasil e esteve à frente da implantação do novo sistema de gestão integrada das cooperativas médicas do Paraná. Com formações em instituições como USP, FGV, MIT e Babson College, considerada uma das maiores escolas de empreendedorismo do mundo, Dr. Omar une visão estratégica, experiência prática e um forte compromisso com a transformação no setor da saúde. Neste episódio, vamos falar sobre inovação, liderança, tecnologia, futuro das cooperativas e a construção de um sistema de saúde mais eficiente, humano e colaborativo. Seja bem-vindo ao VSH Cast. Dr. Omar, seja muito bem-vindo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, é um prazer ter você aqui conosco. Eu que agradeço o convite, uma honra estar aqui com vocês para a gente bater um papo sobre saúde e vários temas da atualidade. Maravilha. A gente falou na introdução desse podcast que o senhor está há mais de 20 anos no sistema Unimed, né? É uma ampla carreira, uma ampla trajetória nessa área. Eu gostaria de saber o que o mantém engajado tanto tempo nessa jornada. Eu estou há quase 30 anos, né, no sistema Unimed. E eu acredito que desde o início, né, eu sou médico, radiologista, tenho uma clínica de imagem, né, de ultrassom em Londrina, a SUL, Serviço de Ultrassonografia de Londrina, e desde o início que eu comecei a prestar serviços nessa área, eu me vinculei à Unimed. E aí eu comecei não só a prestar serviços como radiologista, como médico ultrassonografista, mas percebi que a cooperativa tinha algo diferente. Ou seja, eu não só podia prestar serviços, mas também me engajar em algumas coisas da cooperativa, né? Eu fui convidado na época, comecei a atuar lá na área de diagnóstico por imagem mesmo, né? Tentando discutir com eles questões técnicas, de valores. Posteriormente, comecei a participar do Conselho Fiscal, como conselheiro fiscal lá. Depois fui para uma área mais técnica, acabei sendo convidado para assumir uma diretoria lá, uma diretoria de provimento em saúde. Foi uma diretoria bem complexa que eu assumi. E depois fui presidente da Unimed Londrina e estou fazendo essa carreira já há muitos anos, né? Eu acredito muito no cooperativismo como um modelo econômico diferente daqueles que a gente tem hoje, sabe, Cláudia? Eu acho que o cooperativismo ele tem muito a contribuir com o novo tipo de sociedade que a gente precisa. Isso, né? É a questão que eu ia te trazer agora. Qual que é o papel, na sua visão, do cooperativismo no cenário atual da saúde no Brasil? O cooperativismo ele tem um papel importante em várias áreas. São 8 ramos do cooperativismo, né? Até surgiu um ramo novo agora que é o ramo dos seguros, né? Então a gente tem cooperativismo no agro, que é muito famoso, no crédito, em transportes, em vários setores, né? E o da saúde ele tem uma particularidade, né? O nosso modelo de cooperativismo, que é o modelo cooperativista Unimed, ele, vamos dizer, prioriza, né, a questão do trabalho médico, ou seja, os médicos eles acabaram criando as cooperativas médicas do sistema Unimed para ter um sistema que gerasse trabalho para eles, para não ficarem dependentes só de consultório, ou só de convênio, ou só de, na época era INAMPS, né, ou Ministério da Saúde. Então, com isso, a gente criou um modelo bastante interessante, onde você tem uma estrutura de governança que faz a gestão de todo esse sistema. O médico atende aquilo que ele está dimensionado para atender, uns atendem mais, outros atendem menos. Ele pode exercer a sua profissão com dignidade, com qualidade, tendo recursos. Os valores que são repassados para o médico normalmente são valores, vamos dizer, bastante dignos, né? Porque realmente hoje a questão da remuneração é fundamental. E além disso, o médico tem um diferencial em que ele pode participar e interferir no processo da cooperativa. Nós temos todo um trabalho
dentro da Unimed, de estimular a que os médicos venham, participem. Hoje, nosso planejamento estratégico conta com a presença de médicos, de cooperados, também participa de conselhos, comissões, né? Então, são oportunidades para que todos possam, vamos dizer, co-criar dentro de um ambiente de trabalho, vamos dizer, bastante profícuo, sabe? Bastante engrandecedor. E esse envolvimento dos médicos é satisfatório para vocês hoje? Como que você enxerga essa questão da coletividade mesmo, né? Construindo isso? Então, a participação dos médicos, claro, ela oscila de acordo com o que está acontecendo na sociedade. Então, hoje, o Sistema Unimed ele completou 57 anos, 57 ou 58 anos. Então, nós já passamos por todas as gerações. Nós começamos com os baby boomers, passamos pelo millennials, passamos pelo X, agora estamos no Y. Então, cada grupo de médicos, cada geração de médico tem uma relação diferente de trabalho. E isso a gente pode verificar não só no Sistema Unimed, mas em todas as áreas, né? O que a gente procura fazer é de que a cooperativa, de alguma maneira, espelhe, né? Ou dê sentido para aquele momento que ele está vivendo, né? Então, tem médicos que se engajam mais, tem médicos que se engajam menos, tem médicos que a gente diz que nem são cooperados, são cooperativados, mas tem muitos que participam ativamente. E nós estamos vivendo agora um momento dentro do Sistema Unimed, no Brasil todo, que é um momento muito interessante. De alguns anos para cá, o Sistema Unimed partiu para um processo de verticalização. Então, o que é a verticalização? A verticalização é um movimento em que a própria Unimed constrói seus recursos próprios, laboratórios, pronto-atendimentos, hospitais, unidades assistenciais, e nesses recursos próprios, os próprios médicos cooperados começam a trabalhar, a atender. Por exemplo, nós temos um pronto-atendimento lá em Londrina. Nesse pronto-atendimento, nós temos lá 157 médicos trabalhando. Eu faço plantão lá de ultrassom, né? Então, é uma forma de você também ter um trabalho, né? Um trabalho, não sei, que até tem uma remuneração razoável, uma remuneração boa, e dependendo só de uma estrutura, que é uma cooperativa, da qual você, inclusive, é sócio, né? Claro. Na Unimed Paraná, o senhor está à frente da implementação de um novo sistema de gestão que promete impactar diretamente a rotina das cooperativas médicas de todo o estado, né? Eu queria entender mais sobre esse projeto e saber o que ele representa na prática para os médicos cooperados, para os profissionais de gestão e principalmente para os pacientes. Na Unimed Paraná eu estou na diretoria de inovação e desenvolvimento. É uma diretoria que engloba áreas até um pouco diversas, né? Eu trabalho lá com essa área de TI, de tecnologia da informação, trabalho na área de estratégia, na área de planejamento, então são áreas, vamos dizer, bem estratégicas mesmo dentro da estrutura. E na área de TI, particularmente a Unimed Federação do Paraná, já há muitos anos ela tem investimentos bastante sólidos na estruturação de alguns modelos de softwares e processos que venham a atender a necessidade das Unimeds. Então, hoje, as nossas aplicações de TI, elas estão voltadas para atender duas modalidades diferentes na saúde. Vamos dizer, é um número maior, mas eu vou resumir em duas para ficar um pouco mais didático, né? Uma parte das nossas ferramentas está dimensionada para atender a parte assistencial, ou seja, aquela parte do atendimento médico em si, propriamente dito, né? Então auxilia o médico a fazer um atendimento melhor, de qualidade, mais efetivo, anamneses, né? Treinamentos. E a outra parte está em ferramentas que auxiliam, são tecnologias aplicadas à gestão em saúde. Porque as nossas cooperativas, elas cresceram muito. Nós temos hoje 22 cooperativas no Paraná, mais a Federação 23. Elas adquiriram uma certa complexidade. Nós temos uma rede que intercambia procedimentos, atendimentos, exames laboratoriais no estado todo e no país todo, né? Nós somos 340 cooperativas no Brasil, Sistema Unimed. Então, nós não poderíamos prescindir de sistemas de gestão que nos auxiliassem a organizar esse processo. No Paraná,
Alguns anos atrás, nós iniciamos o desenvolvimento de softwares de gestão. E hoje, o principal software de gestão que nós temos aqui é o Notus. O Notus, ele é um software, hoje, se a gente fosse classificar dentro dos nomes habituais de software, ele é um ERP, é o Enterprise Resource Planning. Então, o Enterprise Resource Planning é um sistema bastante complexo porque ele praticamente modela dentro de uma Unimed, dentro de uma singular, e nós temos pelo menos 8 do Paraná que estão se utilizando do nosso software, mais a Federação do Paraná, que engloba desde um cadastro inicial do paciente, a entrada dele dentro do sistema, pagamento de contas, relatórios, atendimento, área assistencial, parte contábil, parte atuarial. Então, o sistema de gestão ele praticamente vai automatizando várias atividades e vários processos dentro da estrutura da cooperativa, né? Então, hoje nós temos o Notus que faz isso. Nós estamos no final da implementação do Notus, ele é um software modular, estamos na finalização da implementação, mas já estamos nos articulando com a Unimed Brasil para participar de um projeto maior, que é uma empresa que se chama Nextdome, da qual, inclusive, eu faço parte do conselho de administração também, e que vai englobar os principais sistemas de gestão do país do modelo Unimed. Nós temos pelo menos 6 grandes sistemas no país todo. Temos o SGU, temos o Cardio, temos o Notus. Então, nós temos sistemas todos que funcionam de uma maneira muito próxima. E hoje nós estamos fazendo uma fusão desses softwares e estamos começando a trabalhar via essa empresa que é a Nextdome, que provavelmente já começa como uma das maiores empresas de tecnologia da informação aplicada à saúde do país. Dá para perceber que o investimento em excelência tecnológica é muito forte, né, no grupo, na Unimed. Desde quando isso começou com mais intensidade? Olha, para você ter uma ideia, só o Notus já tem 20 anos. Então, já faz muito tempo que se investe bastante em tecnologia da informação. Eu lembro que há cerca de uns 3, 4 anos atrás, nós fomos prospectados por uma grande consultoria, até vou citar o nome aqui, a Gartner, né? Então, nós tivemos um trabalho com a Gartner, eles fizeram um levantamento de todos os nossos investimentos, aplicações e trabalhos que a gente realiza, e eu me lembro que o consultor virou para mim e falou assim, olha, doutor Omar, na verdade, vocês são uma empresa de TI, porque o volume de investimento que vocês têm em TI é muito alto, né? Mas o retorno é muito positivo, porque qual é o retorno? Né? Você diz assim, existe um retorno financeiro, porque na medida em que você investe, você deixa de precisar de terceirizados, vamos dizer, em áreas mais estratégicas, em áreas que são o core da nossa atuação. Não é que a gente não tenha terceirizados em outras áreas, né? Mas o core a gente procura manter dentro da nossa estrutura. Em segundo, a gente tem um controle mais restrito dos nossos processos, a gente tem um controle mais rigoroso da parte nossa de contas médicas, da parte atuarial e principalmente daquilo que o cooperado precisa receber, aquilo que é benefício para o cooperado, aquilo que realmente vai fazer sentido para o cooperado. E o mais importante, que eu acredito que a Unimed seja um diferencial no país todo, né, é o nosso sistema de rede. Como nós temos uma rede que tem uma capilaridade muito grande no país, hoje nós estamos atingindo 94%, 95% do país, você pode ser atendido, por exemplo, em Belém do Pará, e você ser um cliente de Curitiba. À distância. Então, você vai para Ribeirão Preto e o seu convênio é de Santa Catarina, né? Como acontece isso? E num passe de mágica, que você praticamente não percebe assim, essa diferença, né? Graças a toda essa rede neural que foi criada, que interliga todo o sistema no chamado intercâmbio. Então, o intercâmbio hoje do sistema Unimed é uma coisa fantástica, porque aquilo que você está realizando lá em Ribeirão Preto vai ser faturado e vai ser pago pela sua Unimed de origem, que seja Curitiba, né? E você, como cliente
né, nem vai perceber isso, você foi atendida lá. Os médicos que fazem esse processo vão ser remunerados da mesma maneira e as próprias singulares vão estar com uma gestão integrada. Muito interessante isso. O senhor falou em intercâmbio, e aí eu puxo um aspecto importante da sua formação, que é essa trajetória internacional de formação mesmo, profissional que o senhor tem. Então, já estudou em instituições como MIT, Babson College. Eu queria entender quais foram os maiores aprendizados que você teve dessas experiências internacionais e como você pôde aplicar o conhecimento adquirido aqui no cenário brasileiro. Eu acredito que uma das coisas mais importantes que um profissional possa fazer hoje, em termos de formação, além de ter uma boa formação dentro das melhores escolas dentro do país, seja ter um contato com outras grandes instituições no exterior. Parece um pouco um estereótipo, né? Mas, na verdade, quando você vai para essas instituições, você tem até um certo choque cultural. Né? Assim, você acaba vendo coisas diferentes daquelas que você imaginava que fosse ver. Né? Eu fiz um curso de liderança para inovação no MIT, né? E até foi um curso muito interessante, porque eu estava com mais 25 presidentes de cooperativas aqui do Paraná. Então, nós estávamos em presidentes de cooperativas de saúde, de crédito, do agro. Então, foi um grupo bem heterogêneo, né? E foi muito interessante porque nós fizemos uma imersão no MIT para poder entender como liderar nossas cooperativas para a inovação. Então, parece fácil hoje falar de inovação, né? Esse curso que eu estou citando, por exemplo, foi há 12, 14 anos atrás. E hoje eu vejo que tudo aquilo que a gente preparou naquela época, a gente está podendo, vamos dizer, exercer. Sim. E desempenhar aqui. Né? O MIT, por exemplo, é uma instituição, uma das mais antigas lá dos Estados Unidos, que é o chamado Massachusetts Institute of Technology. Ele quando ele foi criado para fazer um contraponto a Harvard. A Harvard era uma escola do pessoal mais rico, né? O pessoal que tinha mais dinheiro, e o MIT era o chão de fábrica, era prático, sabe? Formava engenheiros, tecnólogos, só que essa parte acabou se tornando a mais avançada em termos de tecnologia. E lá no MIT é interessante também que o símbolo deles, né? Isso até pouca gente no Brasil comenta isso ou sabe, né? O símbolo deles, quando você circula pelos prédios lá do MIT, são dezenas de prédios interligados, articulados, né? O símbolo deles é um hidrante daqueles de bombeiro, sabe? Enormes, assim, como se fosse um hidrante mesmo, vermelho, grande, sabe? Um negócio bem legal. E eu fiquei tentando entender por que aquele hidrante era o símbolo do MIT. E aí um professor me explicou, falou assim, que você aqui, num pequeno espaço de tempo, você tem que receber um volume muito grande de informação. Então, assim, realmente os cursos têm um conteúdo muito denso. Eu me lembro que naquela época nós tivemos várias discussões práticas, apresentação de trabalhos, e entendemos muito bem todos os dilemas de você liderar para a inovação. Né? Liderar para a inovação é algo que não é fácil. Não é fácil, porque inovação sempre existe uma cultura dentro da empresa que briga contra a inovação. Né? Mas a gente adquiriu técnicas e depois, claro, não ficou só nesse curso, né? A gente avançou em outros estudos. E no Babson College também foi uma experiência muito interessante, porque nós discutimos muito a questão de governança. A questão de estruturas de governança, ou seja, por que as empresas, às vezes, elas têm lá como proprietários, né, os proprietários, vamos dizer, mandando nas empresas, sendo que, às vezes, os técnicos podem trazer tecnologias e trazer conceitos melhores para a empresa do que os próprios donos que criaram a empresa, né? Então, no Babson, nós vivenciamos muito isso, a chamada governança por processos, né? Ou seja, como você pode estruturar dentro da sua cooperativa, dentro da sua empresa, um modelo de governança onde aquilo que você faz, né, dá sentido aos processos que você está desenvolvendo ali dentro, né? E isso aí você precisa ter muito autoconhecimento, autocontrole, inteligência emocional,
resiliência, você tem que desenvolver características pessoais para poder desempenhar essas coisas dentro do seu trabalho, né? É bem interessante. A governança é um aspecto que a gente menciona muito aqui nos vídeos, nos podcasts que a gente faz para esse público que é interessado em mercado de M&A. E quando o senhor trouxe também o exemplo da tecnologia, né, a importância de ter tudo isso de uma maneira a organizar a casa, de um modo que se o executivo decide vender a empresa, fazer uma fusão, uma aquisição, está tudo organizado de uma forma muito efetiva, né? Então, as coisas que o senhor vai trazendo se alinham muito a outros aspectos que a gente já mencionou aqui nos episódios anteriores. E até essa questão da inteligência emocional mesmo, né? Inteligência pessoal, que é importante de se desenvolver. Também tivemos uns episódios sobre isso. Falando aí agora um pouquinho de mercado de fusões e aquisições. A gente sabe que nos últimos anos acompanhamos uma movimentação crescente nessa área de M&A no setor da saúde, especialmente envolvendo hospitais, operadoras e redes de clínicas. Na sua visão, como que essas consolidações impactam o equilíbrio entre eficiência, qualidade do cuidado e os valores cooperativistas? O surgimento das fusões e aquisições que estão acontecendo ainda no setor de saúde, eles estão relacionados principalmente às novas necessidades de mercado que surgiram e também das necessidades de transformação dos empreendimentos habituais que existem para fazer frente ao atendimento de saúde. No nosso setor, que é o setor de operadoras de saúde, houve um crescimento exponencial nessa movimentação e nós temos hoje as grandes operadoras, né, do país se movimentando para poder uma comprando a outra, às vezes fazendo parcerias, né? O que ocorre é que, no início, nós tivemos uma chegada muito grande de capital do exterior aqui no país. Realmente, para alguns países, principalmente para os Estados Unidos, houve um momento em que foi interessante investir no Brasil. Eles enxergaram o Brasil como um grande centro que poderia desenvolver essa área de healthcare e acreditaram que, fazendo seus investimentos aqui, eles muito rapidamente colheriam resultados. E não foi isso que aconteceu. Na verdade, nós tivemos algumas empresas que vieram para cá, algumas das maiores empresas do mundo que vieram para cá e quebraram a cara. Por quê? Porque nós temos uma cultura aqui no Brasil que é muito peculiar. Nós temos um modelo de trabalho que é muito peculiar. E a grande dificuldade que existe nessa questão das fusões, incorporações das empresas da saúde, ela é parecida com o que ocorre em outras áreas. São problemas de culturas diferentes que às vezes você tem que fundir e unir. Então, nós tivemos, por exemplo, um exemplo recente de uma aquisição que foi uma empresa grande, provavelmente uma das maiores do país, que é a Hapvida, que adquiriu a Notre Dame. São duas operadoras grandes, são sistemas de saúde muito bem estruturados, muito poderosos, e que uma adquiriu a outra. E as duas têm culturas totalmente diferentes. Então, eu conheço vários colegas que são, vamos dizer, líderes dentro dessas empresas e que até hoje estão sentindo a dificuldade de integração da cultura. E a integração da cultura, Cláudia, eu acho que você acompanha bem esse processo, ela acaba implicando, às vezes, até na questão da mediação dos processos internos. No sistema Unimed, nós temos também algo parecido. Hoje nós temos, por exemplo, Unimedes que são operadoras e prestadoras, ou seja, se você é uma cooperativa de médico e é uma operadora de saúde. Mas nós temos algumas que são só cooperativas de médicos e que são ligadas a grandes outras Unimedes que são operadoras. Então, nós estamos hoje estimulando esse novo modelo. Por quê? Porque se você começar a ter uma concentração de determinados processos que podem ser alinhados, por exemplo, você pode no estado do Paraná todinho ter 2 centrais jurídicas. Você pode ter, aqui no estado do Paraná todinho, ter 3 ou 4 centrais na área de TI. Você entendeu? Mas você deve ter em cada local uma cooperativa que tenha o número de médicos necessário para atender aquela localidade. Então, hoje, dentro do sistema Unimed, a gente também discute essa questão do modelo operadora-prestadora. Será que todas as Unimedes têm que ser operadora e prestadora ao mesmo tempo?
Será que eu, sendo só uma prestadora, eu não vou poder me concentrar mais no trabalho de oferecer trabalho médico, né? E eu, como operadora, vou poder fazer uma gestão muito mais, vamos dizer, regular, muito mais sintética e que ofereça ganhos maiores para todos, né? Então, esses modelos de incorporação, na minha visão, eles atingiram um determinado limite hoje, porque a área de saúde, o ROI é um ROI bastante baixo, né, bastante relativo. Hoje está demonstrado que a sinistralidade, né, que é a relação entre o que você ganha dentro de uma operadora de saúde com o que você gasta, dá uma margem muito pequena. Hoje a sinistralidade de grandes operadoras vai de 70%, 80% até 90%. Então você ainda tem que ter um capital ali para poder fazer a administração, a parte de gestão, né? Então realmente o que sobra para a empresa é muito pouco. Por quê? Porque os custos assistenciais eles crescem exponencialmente. Hoje, o custo da saúde ele cresce. A gente tem uma inflação aí de, vamos dizer, o INPC fala 5,6%, outros índices falam 7,8%, alguém fala em 10%, mas o custo da saúde ele cresce a 15%, 20%. Ele cresce muito mais. Por quê? Porque a população está envelhecendo, ela se utiliza mais do plano, são incorporadas novas tecnologias e os serviços ganham mais complexidade, né? Dentro desse aspecto, é uma curiosidade mesmo, de que forma que o sistema Unimed se prepara para o envelhecimento da população nos próximos anos, que é uma tendência crescente também. Essa é uma das grandes preocupações de todas as operadoras e o sistema Unimed ele se preocupa bastante com isso. Por quê? Porque nós somos uma operadora que já tem muitos anos, a maior parte das nossas Unimeds são operadoras que já estão com mais de 30, 40, 50 anos, e é óbvio que nós temos carteiras com pessoas que envelheceram também. Então, hoje nós nos preocupamos principalmente em criar programas, desenvolver programas de atendimento que possam oferecer a essa população chamada 60+, né, um atendimento preventivo para que ela não desenvolva tantos incidentes e que ela possa utilizar o sistema não para poder ir lá numa emergência, mas poder utilizar o sistema para fazer uma ginástica, para participar de um evento, uma reunião social, uma academia. Então, hoje, muitas cooperativas estão trabalhando e também a parte mental, né? Que é um grande drama que nós temos no país, é o problema da saúde mental. E se a gente associar, Cláudia, a questão da longevidade com a saúde mental, aí nós vamos ter duas questões graves que estão se unindo. O idoso, além de estar chegando numa fase da vida em que ele tem maior dificuldade de trabalhar, tem maior dificuldade de se relacionar, ele também começa a desenvolver uma depressão, um isolamento, né? Então, hoje as Unimedes estão trabalhando bastante em cima disso, principalmente utilizando tecnologia. Então, nós temos hoje, dentro da nossa Unimed, por exemplo, parceria com algumas startups. Essas startups hoje elas estão voltadas para a gestão de pacientes. A gente faz um acompanhamento da jornada digital do paciente e a gente verifica em cada momento qual é a necessidade dele. E dependendo dessa necessidade, você previne, né, um determinado atendimento. Um programa para pessoas que têm hipertensão, um programa para quem tem diabetes, um programa para aquelas pessoas que são portadores de patologias oncológicas de baixa ou média complexidade, né? Então, a gente tem investido bastante nisso também. Na prevenção. Na prevenção das doenças, eu acho que esse é um aspecto fundamental e acho que a prevenção ela tá bem pacificado, né? Ou seja, alimentação, exercício, sono, estabilidade, né, mental. Então, hoje está bem pacificado. Mas também na prevenção de incidentes naquelas pessoas que já têm algum problema. Então, por exemplo, se a pessoa tem um diabetes, então hoje eu tenho que evitar que aquele diabetes evolua para uma complicação. Se a pessoa tem uma hipertensão, então eu tenho que evitar que ela possa ficar suscetível a ter um AVC, um acidente vascular cerebral, um acidente hemorrágico. A pessoa, por exemplo, hoje, se ela de repente descobre que tem um câncer,
que é uma doença que todo mundo fica muito assustado, né? Hoje nós temos dezenas de recursos em que, dependendo da fase em que você diagnosticar, você pode tratar e curar o câncer. Então, assim, hoje a gente pode dizer, tem vários tipos de câncer que tem cura. Ah, mas eu tenho um câncer que já está numa fase que não dá para curar mais. Eu posso tratar você muito tempo. Você pode ter uma sobrevida muito longa, que às vezes é até parecida com a que você teria, e com qualidade de vida. Ah, eu tenho câncer, meu câncer, estou tratando, não está dando resultado. Nós temos o paliativismo, ou seja, você pode ter uma doença grave, ser tratado, mas você não precisa sofrer, você não precisa viver vamos dizer, coisas horríveis na tua vida, como se fosse um castigo por ter aquela patologia. Então, hoje, na verdade, em síntese, o que a gente tenta fazer é colocar o paciente no centro do nosso cuidado. Claro. O senhor comentou de startup, né? Então, vou buscar o gancho para uma outra pergunta que eu tenho aqui, que é, além da Unimed, o senhor atua em conselhos como o da startup Upflux e da cooperativa financeira Sicredi Dexis. Eu queria entender um pouquinho, brevemente, o que são essas organizações e como que elas se relacionam com a sua atuação no sistema Unimed. Então, a startup Upflux é uma empresa que fica aqui em Santa Catarina. Ela, na verdade, é uma empresa que desenvolveu um software, aqui em Curitiba mesmo, de mineração de processos, chamado Process Mining. O que é o Process Mining? Process Mining é um software que você acopla em determinados outros sistemas e que faz a chamada mineração de dados. Hoje, nós temos, por exemplo, dentro de uma estrutura, de uma cooperativa médica, ou até de qualquer empresa, um aporte, um afluxo muito grande de dados que chegam, né? Nós estamos aqui nessa sala, nós estamos envolvidos com dezenas de dados, né? Os pacientes, quando entram no convênio, têm os seus dados. Agora, esses dados, será que eles são conformes? Será que eles são corretos? Será que eles são estruturados? Então, hoje, se você tem uma ferramenta de Process Mining, ela consegue, vamos dizer, estruturar esses dados, organizá-los, dar sentido a eles, e aí você vai poder trabalhar dentro da sua empresa com dados organizados, sem desperdício, sem repetição. E, além disso, são ferramentas que já trabalham com inteligência artificial e com machine learning. A partir do momento que esses dados começam a entrar e vão ser utilizados num determinado processo, o próprio sistema vai lendo e acompanhando e vai criando novas soluções de acordo com o que está acontecendo ali no momento. E o Upflux foi desenvolvido aqui em Curitiba, foi criada essa empresa e a Unimed do Paraná, ela fez um investimento no Upflux no início. O investimento não foi um investimento muito grande, não, mas possibilitou que eles abrissem a empresa. Então, a Unimed Paraná, através de uma empresa coligada, que é a Compar, é a Companhia de Participações, é uma empresa que é uma SA da Unimed Paraná, em parceria com a Unimed Curitiba e em parceria com outras empresas, investiu nessa empresa e ela cresceu muito. Ela cresceu, se desenvolveu, se transformou numa grande startup e a gente participou por um bom tempo lá no Conselho de Administração e para mim foi um aprendizado muito interessante porque eu sou médico, radiologista, né? Trabalho com gestão há muitos anos, mas você participar de um Conselho de Administração de uma startup é diferente. A startup ela tem uma outra linguagem, uma outra velocidade, né? Então, é um aspecto curioso, até ia te perguntar, ao seu ver, o que uma startup precisa ter para ser vista como um ativo estratégico e em potencial em processos de aquisição, investimento, assim? Quais os maiores diferenciais? Nós temos uma política relacionada a isso dentro da Unimed Federação do Paraná. O mais importante não é a startup em si, mas qual é a dor que aquela startup está resolvendo para você, né? Então, quando a gente implementou os processos de inovação dentro da Federação do Paraná, nós implementamos os chamados processos de inovação aberta. Então, o que é inovação aberta? Você tem uma inovação que é endógena dentro da empresa e você tem uma inovação que é de fora, que está acontecendo na sociedade, na comunidade. E aí você tem que prospectar essa inovação e ver quais aquelas que fazem sentido para você,
dentro da sua empresa. Eu ia perguntar, a gente falou um pouquinho da startup Upflux, né? Mas e quanto à cooperativa financeira Sicredi Dexis, assim, o que ela pode trazer, num contexto mesmo que diferente, uma ampliação de visão sobre inovação, saúde e principalmente, acho que liderança sistêmica, assim? O Sicredi, eu entrei no Sicredi a convite da diretoria, do presidente, para participar do conselho de administração, pela parceria que a gente sempre teve como cooperativa, né? Cooperativa médica com cooperativa de crédito. Estou lá já há alguns anos e tem sido uma experiência fantástica, porque eu estou podendo comprovar, né, e verificar que uma cooperativa de crédito tem um performance e um modelo de operação totalmente diferente de uma cooperativa médica. Então, para mim, está sendo uma experiência muito interessante. E aí lá o mindset já muda, né? E é interessante que lá dentro do Sicredi hoje, a gente tem discutido bastante essa questão dos chamados elementos de transformação digital. Ou seja, o que uma empresa hoje precisa para sair de um modelo mais analógico e menos digital para um modelo mais digitalizado, né? Então, o Sicredi é uma grande empresa, o Sicredi Dexis é uma das maiores cooperativas de crédito do país e para mim está sendo um aprendizado fantástico poder conviver com eles lá e entender esse mercado, né? Que é diferente do mercado de saúde. É um mercado muito regulado. O Banco Central tem um controle bastante estrito sobre a atividade, né, das cooperativas de crédito. Eu tive uma formação técnica dentro do Sicredi para poder participar do conselho. A gente não entra assim de graça, né? Tive que fazer lá uma academia, né, de preparação. E até nós tivemos uma percepção de que o mercado de cooperativas de crédito ele é até mais regulado pelo Banco Central do que os próprios bancos. Então, haja vista, por exemplo, as fintechs, que são menos reguladas, né? É o que está agora se falando, né? Olha, as fintechs, né? Elas são mais frágeis sob o ponto de vista de segurança, de lavagem de dinheiro, de operações irregulares. Então, eu pude perceber assim, toda a solidez e a estrutura que tem uma cooperativa como o Sicredi. É um grande conjunto de cooperativas, né, dentre as quais a Sicredi Dexis é uma das que tem o maior volume, o maior faturamento hoje no país. Interessante, muito curioso. A gente vai se encaminhando para o fim dessa nossa conversa, mas antes até de fazer a última pergunta, as pessoas que nos assistem podem estar pensando como participar, de repente, de iniciativas semelhantes a essas que o senhor participa, ou como se especializar em cursos, em especializações também parecidas, né, com as que o senhor participou, que parece que passam muito por inovação, por tecnologia, mas também por cuidado com as pessoas, né? Então, eu queria saber um pouquinho das suas dicas. Eu acho fundamental hoje que a gente tenha aquele conceito que a gente chama Long Life Learning. Antigamente a gente tinha uma visão de que eu poderia fazer uma graduação, me formar num determinado curso, ser um especialista, né? Eu fiz uma faculdade de medicina que durou 6 anos, depois eu fiz uma primeira especialização minha que durou 2 anos, depois eu fiz outra especialização que duraram 4 anos e hoje eu trabalho com gestão, que não tem nada a ver com esses 20 anos, esses meus primeiros 20 anos de graduação. E vou te dizer que eu praticamente não tem nenhum dia que eu não esteja estudando ou fazendo algum curso. Por exemplo, nesse momento eu estou estudando profundamente inteligência artificial generativa. Nós temos nos debruçado sobre esses modelos, né? Eu acredito que é impossível hoje você estar bem posicionado no mercado se você não estiver permanentemente buscando atualização na sua área. Então você tem que buscar atualização na sua área, mas também observar quais são as tendências que estão surgindo e ousar um pouco e ir atrás dessas tendências, né? Então, tem que investir tempo, tem que investir, vamos dizer, cadeira, né? Cabeça, né? E realmente se aprofundar nesses temas. E hoje nós temos alguns recursos que a gente não tinha anteriormente, ou seja, nós temos os cursos online,
que são muito bons, e nós temos instituições muito boas. Se você for procurar um curso, olha, você quer ser um conselheiro de administração, isso é o que mais me perguntam. Doutor Omar, como eu faço para ser um conselheiro de administração? Procure uma boa instituição, nós temos várias aqui no país, muito boas, inclusive com cursos presenciais, cursos online, né? E prepare-se, esteja sempre se preparando. Sempre se preparando. Quando eu fiz o meu primeiro MBA, eu sempre quis fazer um MBA. Eu achava assim, nossa, acho que a coisa mais legal do mundo deve ser fazer um MBA, né? E eu fiz um MBA muito bom. Eu fiz na FGV, que era excelente, um MBA presencial, 18 meses, bem difícil, com provas, assim, bem extenuantes, né? Foi bem complicado. Eu fui na gestão executiva de negócios, né? Eu fiz dois. Eu fiz um de gestão executiva de negócios, depois eu fiz um de gestão de saúde. E quando eu terminei o primeiro MBA, eu falei assim, bom, agora eu terminei o MBA, eu sei tudo, né? Nossa, agora... E, na verdade, eu não sabia nada. Eu só fui perceber que eu estava aplicando os fundamentos do MBA cerca de uns 10 anos depois. Ou talvez hoje eu esteja aplicando. Então, a gente precisa também ter esse entendimento do delay entre a formação que você tem e o momento que você vai aplicar, né, na tua vida, né? Mas eu estimulo fortemente a todos aqueles que estão nos assistindo aqui a buscar conhecimento, buscar informação e ter essas graduações e pós-graduações que são muito importantes. Conhecimento nunca é demais. Nunca. Né? E, doutor, para encerrar, que mensagem que o senhor deixaria para jovens médicos ou gestores experientes já de empresas que desejam liderar transformações reais em suas áreas de atuação? Eu acredito que você que está fazendo medicina hoje, você que está estudando medicina ou que está fazendo uma residência, eu tenho uma filha que está fazendo residência agora, ela faz R1 em clínica médica em Cascavel, né? Tá lá no HU em Cascavel. Oi, tudo bem, Carol? Né? Falar um oizinho para ela aqui. Você tem que ficar hoje, tentar ser muito bom naquilo que você faz, mas muito bom mesmo, sabe? Pode ter certeza que iguais a você existem mais de 100, né? Não deixe de fazer uma residência médica. Hoje eu estou vendo muita gente que está fazendo curso de medicina e não está fazendo residência médica, acha que pode sair por outros caminhos, sabe? Insista, persista, estude, faça uma residência, tenha uma formação específica na sua área como médico. O mercado vai te valorizar fundamentalmente pela sua formação básica, né? Se você é jornalista, se você é advogado, se você é médico, ele vai te valorizar pela sua formação principal e depois você pode buscar outros caminhos. Depois você pode ir para um caminho de inovação, você pode desenvolver um novo projeto, você pode criar uma outra empresa, você pode desenvolver um software, um produto, né? Aí você vai poder ter, inclusive, outros tipos de conhecimento. Mas nunca deixe de ter uma base sólida na sua área de atuação, porque é isso que sempre vai te fazer navegar por todos os outros caminhos que você quiser. E aprendizado constante. Contínuo, né? Para sempre, né? Doutor, muito obrigada pela sua participação. Foi uma honra realmente te ouvir e aprender com você. Agradeço muito e eu tenho certeza que a nossa audiência também gostou bastante. Eu que agradeço, Cláudia, pela oportunidade. Obrigada. Este foi mais um episódio do VSHcast, o podcast da VSH Partners sobre estratégia, negócios e transformação. Hoje, a gente mergulhou em um tema fundamental para o futuro da saúde: como aliar inovação, cooperação e visão sistêmica para transformar um dos setores mais desafiadores, mas também essenciais do nosso país. Se você também acredita que a transformação do Brasil passa por líderes com propósito, estratégia e coragem para inovar, continue com a gente. Obrigada por sua companhia, até a próxima e bons negócios.